O Miguel, por sua vez, não se intimida e responde que mesmo que ele expulse ele, não vai adiantar, porque o Miguel vai fazer o Patrício, lhe ouvir e terá que aceitar de qualquer jeito. O Patrício pergunta se o Miguel, vai se aproveitar que ele é mais velho e doente. O Miguel afirma que foi o Patrício, que preferiu assim, porque ele veio ali para lhe pedir que apenas lhe dê sua atenção, para lhe pedir que escute. O Patrício diz que já está ficando com a paciência esgotada e o Miguel afirma ao Patrício que a dele já esgotou faz muito tempo. Então o Miguel vai direto no assunto e diz que está ali para que o Patrício, dê sua autorização para que o Miguel, opere a Malu e que lhe dê essa oportunidade de devolver a visão da Malu que ela teve um dia. Tudo começa com o delegado Camargo ligando para o Miguel e o Miguel cumprimenta ele e pergunta em que ele pode ajudar. E o Camargo pergunta se o Miguel, pode ir até lá na delegacia porque precisa conversar com ele, e o Miguel pergunta se isso é sobre o Amador. Camargo responde que não, que na verdade é um assunto pessoal que para o Camargo, isso é muito importante. O Miguel responde que nesse momento, infelizmente, ele tem um assunto urgente para resolver com o juiz Velarde, mas que promete ir ver ele assim que terminar. O Camargo, por sua vez, agradece e diz que vai ficar ali esperando por ele, e assim que desliga o telefone, o Miguel fica se perguntando o que o Camargo está querendo com ele, porque ele disse que isso seria um assunto pessoal, e logo em seguida o Camargo olha para a foto da esposa e diz que o Dr. São Romão pode sim ajudar o filho dele e que tem certeza disso. E nesse momento, quando o Patrício está em seu escritório assinando alguns papéis, o Miguel chega, surpreende ele e o Patrício pergunta o que ele está fazendo ali. O Miguel, bem educado, dá boa tarde e o Patrício, revoltado, pergunta novamente o que o Miguel está fazendo ali e manda ele sair imediatamente da sala dele. Mas o Miguel pede para que, em primeiro lugar, ele e o Patrício lhe escute, por favor, porque ele está ali para falar da Malu. Muito revoltado, o Patrício diz ao Miguel que ele não tem nada para falar sobre a filha dele e manda ele sair novamente. E o Miguel, que está decidido, diz que não vai sair não, nem que ele expulse ele 1000 vezes. E depois o Miguel fala que está há muito tempo querendo ver a Malu e como ele não consegue, então ele decidiu ver o Patrício, e diz que ele vai ter que lhe ouvir sim. O Patrício então se aproxima do Miguel e diz que ou ele sai ou vai fazer ele sair. O Miguel, por sua vez, não se intimida e responde que mesmo que ele expulse ele, não vai adiantar, porque o Miguel vai fazer o Patrício, lhe ouvir e terá que aceitar de qualquer jeito. O Patrício pergunta se o Miguel, vai se aproveitar que ele é mais velho e doente. O Miguel afirma que foi o Patrício, que preferiu assim, porque ele veio ali para lhe pedir que apenas lhe dê sua atenção, para lhe pedir que escute. Mas ele se nega e pergunta por que ele não deixa logo dessa soberba dele, que não vale nada e que não vai levar ele a lugar nenhum. O Patrício diz que já está ficando com a paciência esgotada e o Miguel afirma ao Patrício que a dele já esgotou faz muito tempo. Patrício, sem saída, diz que então que ele diga logo o que ele quer e depois vai embora. Então o Miguel vai direto no assunto e diz que está ali para que o Patrício, dê sua autorização para que o Miguel, opere a Malu e que lhe dê essa oportunidade de devolver a visão da Malu que ela teve um dia. O Patrício diz que ele pode esquecer isso porque doutores como o Dr. Duran se deram como vencidas e pergunta a ele se ele pensa que vai entregar a filha deles na mão de um simples aprendiz como ele, pois ele está enganado. O Miguel então bota para descer e diz que não é um homem arrogante, mas que em nenhum momento ele vai permitir que chame ele de aprendiz quando ele está sendo considerado um dos maiores oftalmologistas.
O Patrício então debocha e pede para que ele e o Miguel não façam ele rir, e o Miguel fala que esteve há quase 1 ano no exterior se especializando em cirurgia oftalmológica, e um desses doutores que ele acabou de citar como o Dr. Duran, com quem ele trabalhou, lhe ofereceu trabalho em hospitais importantes no exterior. Miguel então pergunta ao Patrício se ele sabe por que ele recusou, e o Patrício fica ali, zoiudo, e o Miguel responde que não aceitou porque tudo que ele quer é curar a Malu, tudo o que ele mais deseja na vida é devolver a visão dela. O Patrício diz que isso não é verdade porque tudo o que ele disse ali não passa de bobagens e mentiras. O Miguel responde que precisa que ele acredite e que confie nele e faça isso pela filha dele, que faça isso pela Malu, porque ele foi se especializar por ela para se atualizar e investigar só por ela, para depois ele voltar e poder ajudá-la. O Patrício fica só olhando e o Miguel diz que ele tem que ajudar a deixar ele fazer isso e afirma ao Patrício que ele tem que dar o consentimento dele para que assim ele possa operar a Malu. O Velarde continua calado e o Miguel aflito diz que implora isso a ele, e o Patrício diz que francamente nunca achou que ele teria uma audácia tão grande e debocha novamente do Miguel se ele seria a pessoa realmente para operar a Malu, e declara que isso não irá acontecer nem em sonho. E essa é a resposta dele, não, e manda o Miguel sair nesse exato momento e não faça ele perder o tempo dele. O Miguel não se cansa e diz que devolveu a visão de muitos deficientes e pede para que ele, o Patrício, permita isso, que permita que ele devolva a visão da Malu. O Patrício fica meio balançado em ceder isso e o Miguel pede para que ele entre em contato com o Dr. Duran e pergunte sobre a quantidade de trabalhos que eles dois fizeram juntos e pede novamente a autorização dele, do Patrício, para operar a Malu pelo amor de Deus. O juiz, por sua vez, continua calado e a cena vai para o Rafael, que está conversando com a Malu, e ele diz que não se sente mal levando a vida como ela é e que o que acontece é que ele só tem 2 opções: ou ele se afunda no sofrimento ou despreza a tristeza e segue adiante. A Malu responde que a mãe dele deve ser muito orgulhosa com ele e o Rafael diz que é órfão de mãe, e a Malu pede perdão e diz que sente muito. Mas o Rafael diz que ela não se preocupe e revela que a mãe dele morreu quando ele nasceu e que só mora com o pai dele e que eles se gostam muito e que todos esses anos, toda a vida dele, o pai dele se preocupou com ele e declara que o pai dele ajudou muito ele ser feliz. A Malu responde que isso é bem legal e que no caso dela, ela está há pouco tempo vivendo ali com os pais dela naquela casa, mas que antes ela só vivia perdida. O Rafael fica meio confuso e pergunta: como assim você estava perdida? A Malu explica que ela se perdeu quando ainda era recém-nascida e que depois disso não souberam mais dela, e declara ao Rafael que não sofre por isso porque, em primeiro lugar, ela teve o carinho das freirinhas com ela e depois da Candelária e do Padre Anselmo, e que ele nem imagina o quanto ele se preocupa com ela, e diz ao Rafael que a vida deles dois se parece muito. O Rafael concorda que parece bastante e depois a cena volta para o Patrício, que está com muita raiva do Miguel e manda que ele se cale porque ele não quer mais ouvir ele. O Miguel então diz que ele tem uma vocação correndo nas suas veias e que traz com ele o amor da medicina, e declara que opera com essas mãos ali, essas mesmas mãos que salvaram muitos olhos depois de estudar muito sem descanso. O Patrício manda ele parar e pergunta se ele não entende o que é não e que não quer que ele continue falando. O Miguel diz que tudo o que ele fez foi pela Malu e pergunta se pode contar com o apoio dele. E o Patrício fica calado e o Miguel insiste perguntando se pode ou não contar com o apoio dele. O Patrício então dá um ultimato no Miguel e pergunta se ele não consegue entender o que quer dizer a palavra não, e afirma mais uma vez que a resposta dele é não.